Hoje, pela graça do Senhor, nós haveremos de conduzir mais um estudo da Palavra de Deus nesta classe do templo que tem tratado sobre temas da defesa da fé. Entretanto, eu gostaria de apresentar um enfoque um pouco mais pessoal sobre aquele que certamente foi um dos maiores, se não o maior apologeta, o maior defensor da fé dos tempos do Novo Testamento, que foi o apóstolo Paulo, não é? Um grande perseguidor da igreja, e que depois que é convertido pela graça do Senhor, quando o Senhor Jesus lhe aparece na estrada para Damasco, ele então reconfigura a sua mente e sua teologia e se torna um grande defensor da fé. Eu convido os presentes a abrirmos a palavra de Deus no texto básico que resume a história e o ministério do apóstolo Paulo, como nós havíamos comentado no último domingo à noite. A gente pregou a primeira parte e eu havia anunciado que usaria a segunda parte para usar os aspectos pessoais, que é o que a gente vai fazer hoje, destacando algo aqui dos aspectos pessoais do apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, versículos de 17 ao final, 17 a 38. Vamos ler, eu vou ler desde o início, porque aí a gente entende o contexto geral do que está sendo dito aqui. Atos, capítulo 20, versículos de 17 a 38. É uma porção um pouco longa, o discurso de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, na cidade de Mileto. Vamos fazer essa leitura alternada? Mesmo assentados como estamos, eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber.
Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Amém. Eu me lembro quando, refletindo sobre as questões litúrgicas na fé reformada, algumas disciplinas do seminário, na época eu acho que foram 3 que eu fiz, eu não me lembro, teve uma pequena reformulação depois. Quando nós discutimos sobre as questões litúrgicas, se falou sobre as vestes clericais, né? E uma daquelas ocasiões se falaram aquilo que ficou tradicionalmente associado à fé reformada ou à tradição presbiteriana, do uso da chamada toga genebrina, que é essa toga preta, né, que vocês veem os pastores usando aqui. Ela tem uma raiz ou uma origem muito curiosa. A ideia era despojar o máximo possível de elementos que distraíssem a congregação para olhar aspectos pessoais ou particulares do pregador. Quando você vem vestido, todo mundo diz, você está bem hoje, olha essa roupa, tá chique, você trocou de roupa, não é? Ele diz, eu gostei disso, esse terno risca de giz. Nós chamamos a atenção, não é? E muitas vezes é normal. Então, a ideia que João Calvino acabou estabelecendo é o seguinte, os aspectos pessoais, eles não devem ser destacados no ministério pastoral. Portanto, o uso de uma toga neutra, preta, não é, por cima da roupa, é uma maneira de dizer, o indivíduo aqui não importa, o que importa é a sua função, ele como pregador da palavra de Deus. E eu comentava, dizia, é muito curioso, porque parece que por diversos motivos, inclusive histórico-culturais, a lógica ficou meio que invertida em nós no Brasil, né? A ideia da toga, a pessoa muitas vezes acaba julgando como imponência, né? Uma veste de um juiz da alta corte, tá? Que vem aquela pessoa destacada, numa lógica absolutamente invertida do que foi o propósito original. Entendem? Então, os elementos pessoais eram para ser esquecidos. Não há adereço, não há paramento, não há nenhuma parafernália por cima, de tal forma que ninguém fique prestando atenção no mensageiro, mas na mensagem proclamada pelo mensageiro. E daí o uso de uma cor neutra também. Por que estou falando isso? Porque, a despeito desta preocupação, desse desejo do reformador genebrino de trazer a ênfase para o exercício fiel do ministério da palavra, nós não temos como, na prática, separar completamente o elemento pessoal, o aspecto pessoal, da personalidade da pessoa, do seu próprio ministério. É claro que a ênfase ministerial, as energias, a concentração e a preocupação deve ser toda no ministrar mesmo, no conteúdo bíblico que é pregado ou é ensinado. Mas a gente não ouve um programa, né? Ninguém faz um download por Wi-Fi eclesiástico aqui de um conteúdo, né? De um conteúdo que tem para um outro que não tem. Deus se utiliza da mídia humana, ou seja, do recurso mediado humano que aparece na sua humanidade. Aparece absolutamente, embora assistido pela graça de Deus. Para vocês terem ideia, do ponto de vista mais profundo, nós podemos falar a própria ação da inspiração bíblica. Vamos dar uma olhada aí no final da segunda carta de Pedro, capítulo 3, finalzinho, só para eu destacar esse elemento aqui para vocês, de como a parte humana está presente no ministério eclesiástico, pegando como exemplo a obra de inspiração, que é o que há de mais sobrenatural que alguém possa ter sido usado pelo Espírito Santo, de tal maneira que o resultado da palavra era a palavra de Deus, né? Então, Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, vai nos dizer, nos versículos 15 e 16, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, ele está falando de uma característica pessoal. Deus deu sabedoria para esse homem. E quando ele escreve segundo a sabedoria que ele tem. Ele não é possuído pelo Espírito Santo, fica em transe e fica escrevendo as cartas, e depois ele acorda e diz, o que foi que aconteceu comigo? Não. A sua sabedoria, o seu jeito de pensar, o seu conteúdo estão ativos nesse processo da inspiração. Agora, olha o que ele diz no versículo seguinte.
ao falar acerca destes assuntos da salvação, né, ele diz, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, entre os quais os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Não é curioso isso? Aqui dá um bom ensino para a gente entender o processo da inspiração. O que é o processo da inspiração bíblica? É uma ação única que só ocorreu com os autores bíblicos. Presta atenção, porque a gente usa esse termo inspiração de uma forma teologicamente imprecisa. A gente acaba contaminando com o uso poético, né? Quando você diz, fulano está inspirado hoje, está dizendo tanta piada, né? Hoje você amanheceu inspirado. Ou a pessoa escreve um poema bonito e diz, você estava inspirado ao escrever isso. Porque nós pegamos de empréstimo o conceito secularizado de inspiração, que diz respeito a qualidades ou beleza. Quando nós falamos teologicamente, a palavra tem um sentido mais específico. Inspiração é uma ação específica do Espírito Santo de Deus, vindo sobre os autores bíblicos, enquanto eles escreviam a palavra de Deus, não era em toda ocasião, que ele escrevia bilhetinho também para o colega, aparece lá em casa para tomar um café, né? Então, assim, estou com saudade do meu filho que viajou, isso não era inspirado do Espírito Santo, é uma obra normal. Mas quando eles estavam escrevendo a palavra de Deus, o Espírito Santo os assistia de tal maneira que o resultado do que foi escrito era aquilo que Deus queria que fosse comunicado, ainda que Deus se utilizasse das personalidades, do léxico, da maneira de escrever e de pensar. Entende qual é o ponto? Ou seja, Deus se utiliza da humanidade, da pessoa, na sua característica, de tal maneira que o que ele quer dizer é bem dito. Vamos colocar de outra forma. Todos nós sabemos que postos de alta importância, como ministros de Estado, ou mesmo presidente da República, quando vão fazer pronunciamento oficiais, eles contam com assessoria de imprensa que revisam o texto ou dão dicas de como escrever. Alguns podem até ser que escreva para o outro mesmo, não é? De tal maneira que aquela pessoa que vai falar, ele conta com alguns assessores e no final o produto acaba sendo um produto mais que de 2 mãos, 4 mãos ou 6 ou 8. No entanto, quem fala tomando posse daquilo que ele está escrevendo. É o meu discurso, o discurso do presidente, é o discurso do ministro, de um professor, tudo bem? Então, neste sentido, para ilustrar, foi o que ocorreu no processo da inspiração bíblica. A pessoa humana, usada pelo Espírito Santo, fala como fruto de sua reflexão, de sua compreensão, às vezes, não sempre, poucas vezes, às vezes era fruto de uma revelação extraordinária, uma visão, uma profecia, mas o próprio texto diz, uma visão que eu tive no dia do Senhor, quando estava na ilha de Patmos, e eu vi os céus abertos, ele mesmo está dizendo o que aconteceu, então foi algo sobrenatural. Mas na maior parte é a ação do Espírito Santo vindo sobre o autor, para que ele expresse com suas palavras o que Deus estava dizendo, e Deus depois, como que está dizendo? É isso mesmo. O recado está bem dado dessa forma. Você está dizendo o que a igreja precisa saber. Tudo bem? Então, isso é importante. Vamos só fazer um contraponto para a gente contrabalancear isso aqui, para entender isso bem claramente, porque há muita confusão nessa área. Na 1 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Eu estou destacando aqui os 2 elementos. Os versículos finais de 2 Pedro, nós estamos destacando o quê? O lado humano, né? Pedro dizendo, Paulo é muito inteligente, escreve coisa difícil de entender, que as demais pessoas, que os incautos deturpam suas palavras, como deturpam outras partes da Escritura. Ou seja, claramente ele está reconhecendo, ao mesmo tempo, a autoria humana, paulina, com suas características de profundidade teológica e até dificuldades de temas que ele aborda, e dizendo que é palavra de Deus, ao ponto de pessoas deturparem eles como deturpam os outros. Agora, olha o que diz 2 Pedro, capítulo 1, os 2 últimos versículos. Vamos ler juntos? 20 e 21. 2 Pedro 1, versículos 20 e 21. Leamos. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais
qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tudo bem? Está explicada a doutrina da inspiração aqui com esses versículos. Poucos, mas deu para entender, não é? As pessoas têm preservado sua personalidade, ela não é possuída pelo Espírito Santo e fica em transe, ela está pensando, está escrevendo, está refletindo ativamente, mas existe uma supervisão tal do Espírito Santo desse processo, que, como diz Pedro aqui, que nada do que foi escrito foi puramente fruto da interpretação pessoal. A pessoa que achou, que teve uma brilhante ideia, olhou os fatos, discerniu, como aquelas conversas inteligentes, né? Que a gente tem, diz, nossa, fulano entende demais de geopolítica, né? Agora, tendo essa guerra, está discutindo muito sobre geopolítica, a movimentação dos players internacionais. Isso é uma teologia liberal, que olhava os profetas como sendo essas pessoas sagazes, não é? O que não significa dizer que era um grupo de incautos, né? De bocó. Era gente que entendia. Porém, a inspiração consistia precisamente numa obra tal do Espírito Santo, de guiar esses autores, que ao falar, ao escrever em nome de Deus, eles eram assistidos pelo Espírito, de tal maneira que o seu produto, palavra de Deus, continha a segurança de que era absolutamente verdadeiro em tudo que era dito, e Deus, então, comunicava a sua vontade através dessas pessoas. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Este elemento entre o pessoal e o ministerial são indissociáveis. Eu comecei falando da importância de tirar o elemento pessoal, que a tradição reformada colocou na roupa, mas não tem como você se livrar. As pessoas que me ouvem, não é, com pouco tempo, pega e diz, você não é daqui não, né? De Minas, São Paulo, eu diz, não, eu percebi pelo seu sotaque. Não é? Aí eu chego lá na Paraíba, o pessoal diz, você perdeu o sotaque todinho, já nem tem a origem mais. Eu digo, dá para vocês se definirem, né? Lá em Minas o pessoal diz que eu tenho um sotaque forte. Quando eu chego lá em casa, eles dizem que eu perdi completamente. Mas por que eu estou falando isso? São as características pessoais, elas não mudam. A velocidade da fala, bem, você pode modelar, né? Treinar a dicção, mas é o seu jeito, o timbre, o seu léxico, a maneira como você constrói suas frases. Tudo bem? Lado pessoal, não tem como você separar. A discussão vai ficando mais interessante. Eu me lembro quando eu terminei o curso de teologia lá em São Paulo, imediatamente eu comecei uma pós-graduação, e na época eu estava mais aquecido no grego, eu gostei do grego. O hebraico eu sofri muito, eu confesso para vocês, aqueles pontinhos e pauzinhos me deram muita dor de cabeça, que as letras hebraicas são pontinhos e pauzinhos, né? Mas o grego eu fui um pouco melhor, me dei bem, tive um excelente professor, né? O reverendo Augusto Nicodemos, foi meu professor de grego e de exegese no seminário. E aí, animado com aquilo, eu me matriculei na pós-graduação em Novo Testamento. Aí depois teve uma confusão, os professores saíram e voltaram, eu acabei migrando para a missiologia. Mas eu me lembro que durante a época de seminário, eu li um livretinho, que foi uma palestra do reverendo Augustus, sobre teologia e missão no apóstolo Paulo. Falava os fundamentos teológicos da missão no apóstolo Paulo. E me lembro de ter feito uma disciplina com um missionário norte-americano que já vive aqui, estadunidense, que vive aqui há muito tempo, presbiteriano também, o Charles Timothy Carricker, conhecido como Timóteo Carricker. E ele escrevia na via oposta. Ele falava que a teologia ela veio como consequência da missão. E eles conversavam porque eram visões, dá para ver, exatamente opostas. O artigo do reverendo Augusto dizia o seguinte: o engajamento missionário do apóstolo Paulo e o seu desenvolvimento, tudo que ele fez, as viagens missionárias, as igrejas que plantou, a maneira como ele desenvolveu, foi fruto de suas convicções teológicas. O que ele acreditava que Deus queria para a igreja, para o reino de Deus, para a vontade, e ele vai expressar isso nas suas falas. E Timóteo Carricker, por sua vez, dizia o seguinte: a teologia da igreja foi fruto do trabalho missionário, porque à medida que a igreja saía para pregar o evangelho nas outras nações e entre os outros povos, ela começava a se deparar com perguntas que não eram feitas no seu meio.
Então, lá na Judéia, o pessoal estava preocupado, por que a gente não pode comer carne de porco? Por que tem que guardar o sábado? Que eram coisas próprias do judaísmo. Mas quando entrava no mundo greco-romano, dizia, Jesus é Deus, é homem, como é que é? Perguntas típicas do mundo greco-romano, que tinham a ver com a sua cosmovisão. E aí, por receber estas perguntas, pelo contato intercultural entre os convertidos com outras culturas e outros povos, é que começa a necessidade de responder estas perguntas, e aí a teologia cristã é elaborada. Deu para entender o ponto? Quer dizer, um dizia o seguinte, a missão é filha da teologia, porque foi baseado no que se sabia que Deus queria, que saiu para fazer missão, e o outro dizia, a teologia é fruto da missão. É filha da missão, porque foi ao a igreja sair e começar a ter contato com outros povos. Dava um bom debate, né? Até hoje eu fiquei esperando o cumprimento da promessa, que eles arriscaram dizer que iam escrever um livro a 4 mãos. Um colocando um ponto, outro colocando um ponto a ponto, mas esse livro nunca saiu. Até hoje eu fiquei esperando, daria um debate bom. Bem, mas eu me lembro de ter comentado isso, tanto com um quanto com o outro. Só para fechar o ponto, eu acabei migrando depois da área de Novo Testamento para a missiologia, né? Que foi o que eu fiz. E curioso, como dá para vocês perceber na nossa própria trajetória de vida, o estudo influenciando a prática, e a prática influenciando o estudo, que no fundo eram as duas discussões aqui. Bem, conversando com eles mesmos, com o reverendo Augusto Mais, né, que foi meu professor, tive mais tempo de contato com ele, nós chegamos à conclusão seguinte, você não tem absolutamente uma ou outra, mas a resposta mais adequada a esta pergunta é que há uma inter-relação entre as duas. A movimentação de saída missionária feita pela igreja, ela foi fruto de um amadurecimento bíblico-teológico do que Deus queria. A igreja não entendia isso muito de início, nós já expusemos isso aqui em algumas ocasiões, o livro de Atos, como que a igreja vai aprendendo esse chamado missionário e se envolvendo, não é natural. O natural é a gente pensar apenas na gente mesmo, né? Na nossa roupa, no nosso cuidado, na nossa família, portanto, na nossa igreja local, no nosso bairro, nossa cidade. Se abrir é fruto de uma convicção do que Deus ensina na sua palavra. E, portanto, neste sentido, a missão é filha da teologia. Tudo bem? Estão comigo aqui? Então, o processo de aprendizado pessoal, de desenvolvimento, de leitura bíblica, de convencimento, afeta a nossa vida de tal maneira que a gente dá passos, se dirige, procura responder, reformando a vida, santificando a vida, de acordo com o que a gente aprendeu. E aí nós podemos dizer que a prática é filha da teoria. Tudo bem? Porém, ao fazer isso, é verdade que ao o cristianismo se espalhar, novas questões vão sendo levantadas. Vamos dar uma olhada em Atos capítulo 11 aí. Nós temos 2 exemplos. Em Atos capítulo 11, versículos 20 a 22 e o 26. Olha o que diz, Atos 11, 20 a 22 e 26. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, dispersos, cristãos dispersos, saíram pelo mundo por causa da perseguição que veio aos judeus. Alguns deles que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Gentios, certo? Olha como continua. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Versículo 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, por causa da obra, o trabalho começou a crescer, e tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quer dizer, foi com a conversão dos gentios que ficou claro que o cristianismo não era uma seita do judaísmo, como havia os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, os sicários. É quando esses gentios vêm e eles permanecem com algumas práticas culturais, linguísticas, né, estéticas, de roupas e tudo, que são próprias desse mundo. Deus não manda a pessoa se tornar judeu para se tornar cristão, que eles dizem, opa, peraí,
Isso é diferente, esse povo não é judeu, não. Né? Eles são uma outra coisa, eles são seguidores de Cristo, eles são cristãos. Veja agora no capítulo 15, avançando um pouco mais. Versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. O que é que a gente vê aqui? A igreja começa a se expandir pelo trabalho missionário, gentios começam a converter, como a gente leu lá, e alguns que são de dentro do judaísmo dizem: não, para ser fiel à Bíblia, tem que seguir toda a lei de Moisés. Não pode comer carne de porco, buchada, né? Essas coisas você não pode comer, não. Tem que ficar acarajé, não come essas coisas, não. E não pode vestir de qualquer jeito, ver de qualquer maneira. E houve uma discussão. Paulo e Barnabé disseram: não, vocês estão confundindo as coisas. Não é assim, não. Não é exigido na nova aliança o cumprimento da lei mosaica. Isso é uma questão teológica. Agora, essa questão teológica, ela surgiu como decorrência da expansão missionária da igreja. Aí a igreja se reúne, debate, é um debate belíssimo, descrito aqui no capítulo 15, a primeira reunião do Supremo Concílio da Igreja Cristã, né? Foi aqui, presbíteros e apóstolos debatendo teologicamente, e chegam a uma decisão que é uma resposta do que é exigido dos crentes na nova aliança. Não é mais aquela dieta rabínica, a dieta mosaica de alimentações como um todo, mas princípios do amor e da pureza, ok? Por que eu estou falando isso? Mais uma vez, estas coisas estão entrelaçadas e parece que elas se desenvolveram juntas. A missão foi fruto de convicção bíblico-teológica como movimento de saída, mas esse movimento de saída proporcionou novos contatos, novas questões e novas perguntas que trazia de volta para a igreja a necessidade de refletir teologicamente para apresentar respostas. E assim, nós podemos dizer que ocorre uma retroalimentação entre missão e teologia aqui. Tudo bem? O curioso de tudo isso é que os elementos pessoais estão profundamente envolvidos. Você vê os debates aqui. Quem foram os debatedores? Por um lado, os missionários. Paulo, Barnabé, os apóstolos que tiveram a experiência de ver o evangelho convertendo e transformando vidas fora do judaísmo. Uma questão prática, envolvendo o pessoal. Se você der uma olhada aí nos versículos seguintes, você vai ver Pedro falando, Paulo falando, Barnabé falando, e todos eles estão descrevendo sua experiência missionária e como, pela experiência, eles conseguiram constatar verdades teológicas. Olha que reflexão interessante, riquíssimo isso aqui para a gente pensar. Porque nós não chegamos a conclusões bíblicos, teológicas, baseadas em experiência. Não é? Isso aí seria um pragmatismo. Tem muita gente que funcionou com fulano, funciona desse jeito. É só você orar 5 noites seguidas, levantando 3 da madrugada, ora com a cabeça voltada para o céu, com a perninha esquerda levantada, e dá certo a oração. Aí não, deu certo com ela, eu vou fazer também. Não é assim que funciona. É fruto de uma convicção bíblica. Porém, a convicção bíblica deve nos levar à ação. E a própria ação que nós experimentamos nos faz buscar novas respostas também para questões que antes não havia imaginado. Isso está descrito aqui em todo esse capítulo 15. Os traços da personalidade. Vamos voltar a alguns elementos que eu gostaria de destacar aqui. Atos capítulo 9. Vamos ver o apóstolo Paulo. Versículo 1, que é o foco na nossa aula nesta manhã, né? Elementos pessoais da missão, a partir do apóstolo Paulo. Alguns aspectos ministeriais pessoais do apóstolo Paulo, precisamente o tema. Versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, 2, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Este homem vai aparecer no capítulo 8º, dá uma olhada aí, na verdade o 7º, volta 2 páginas aí, Atos 7, o último versículo e o início do 8º, a primeira frase, que quem
quem dividiu aqui cortou a sentença no meio, né? Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, disse Estevão, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. E o versículo 1 do capítulo 8 diz, e Saulo consentia na sua morte. Quem é este homem? Um fariseu, perseguidor da igreja, que acreditava que a igreja era uma heresia, o cristianismo era uma heresia, e que, portanto, os proclamadores do cristianismo eram uma séria ameaça à integridade teológica e saúde espiritual do judaísmo. Por isso ele perseguia a igreja. E está aqui perseguindo quando, voltemos para o capítulo 9, versículos 3 adiante. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Preste atenção aqui. Aquele homem tinha deixado a região da Judeia, tinha conseguido cartas autorizando a perseguir os cristãos. É um mundo muito diferente do nosso. Primeiro que era um império que dominava o mundo, o Império Romano. Eles vêm de um contexto de teocracia do Antigo Testamento, que não se faz a distinção no mundo contemporâneo entre questões religiosas e vida civil comunitária. Aquilo que era considerado danoso, não importa a natureza, poderia ser religioso ou poderia ser da relação de propriedade, tudo era julgado por uma lei comum e era penalizado. Então, uma heresia era considerada um crime como um assassinato, um furto, e precisava ser punido. Tudo bem? Porque parece estranho para nós, mas a gente vive em um outro contexto histórico e cultural, é só para a gente se ambientar aqui. O que ocorria com Paulo? Ele dizia o seguinte, a gente fazendo mal, ensinando heresia, deturpando as pessoas, isso é um crime aos olhos de Deus e, portanto, precisa ser punido. E ele não é um justiceiro, como esses filmes de justiceiro que pega milícia que sai executando como fora da lei. Ele usa todo o caminho legal apropriado, porque na cabeça dele, ele é alguém que está buscando o bem do seu povo e da sociedade. Tudo bem? Vai sobre as autoridades, recebe cartas de autorização para prender e perseguir os cristãos. E é o que ele vai fazer. Só que, no meio do caminho, é o próprio Jesus que aparece para ele. Uma luz e uma voz. Não foi dentro da cabeça dele. Os outros não entenderam. Eles ouviram a voz, mas não entenderam. Ele disse, por que você está me perseguindo? Ele disse, mas quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus. Imagina a cabeça desse homem. Espera aí, está tudo errado. O que eu imaginava que era certo, está errado. E o que eu tinha certeza que era errado, é o certo. Jesus é o Messias mesmo, ele é o Salvador, ele é o Senhor, e esse povo que eu estou perseguindo como sendo a praga, é o pessoal que está com a verdade. E nós que estamos perseguindo, achando que a gente está fazendo uma coisa boa, a gente está fazendo errado. Ele entra em crise, fica cego, Ananias vai lá, com dificuldade também, porque olhem bem o que nos é dito, a partir do versículo 13. Ananias respondeu ao Senhor, porém, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer por meu nome. Eu costumo dizer, você já deve ter me ouvido falar mais de uma vez, eu não sei se é melhor você saber das lutas que vai enfrentar ou não saber. Eu estou satisfeito com a minha condição de não saber, porque a gente cria uma expectativa, né? Pode ser que a coisa fique boa. Só que com os profetas, às vezes ocorria, e com o apóstolo Paulo ocorreu, que Deus já de antemão avisou que a barra ia ser pesada para eles. Jeremias, Ezequiel, dizem, olha, entrega essa palavra, mas eu vou dizer para você, esse pessoal tem um coração ruim, duro, não vão ouvir o que você está dizendo, pelo contrário, vai se voltar contra você e vai castigar, mas eu estarei com você, seja fiel. Imagina o que é você, gente,
quem está falando aqui é um pastor. Eu vivo de ministério e é o que eu quero gastar a minha vida até o final. Imagino que o projeto de vida que eu tenho vai ser marcado por sofrimento e, humanamente falando, sem resultado positivo, porque as pessoas não vão acreditar. Deve ser muito frustrante você saber disso, não é? O que leva alguém adiante é a absoluta consciência de que o que importa é diante de Deus. Eu estou cumprindo com fidelidade o que Deus me chamou a fazer, que é proclamar, ok? Mas saber de antemão não deve ter sido fácil. Este homem converte numa conversão extraordinária, o próprio Cristo aparece para ele, não é? E ele diz, não, ok, o Senhor é o Cristo, e de imediato ele já sabe que ele tem um chamado ministerial, que é abrangente, para além dos limites que o judaísmo estava acostumado, que eram os próprios filhos de Abraão, para os gentios, também para os filhos de Abraão, como ele está dizendo aqui, falou no final aqui do versículo, cadê? Gentios perante os filhos de Israel e autoridades, ele está falando de reis, é isso que eu vou fazer de sua vida. Mas o texto termina, e eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Como é que eu interpreto isso quando eu olho da parte de Deus esta revelação? Eu lia nessa semana, no Devocional Familiar, um texto do John Piper, falando que montanhas devem ser admiradas e não invejadas. Ele usa essa metáfora para falar de gigantes da fé da história, pessoas que fizeram muito para Deus, que trouxeram, particularmente ele está falando de Charles Haddon Spurgeon, o maior evangelista considerado de todos os tempos, que levou milhares de pessoas a Cristo. E aí ele um poema belíssimo, você encontra livre aí na internet, pode procurar que você vai ler. E o que ele dizia basicamente é o seguinte, gente, quando nós vamos ao campo e nós vemos montanhas, nós ficamos boquiabertos com a beleza, a grandiosidade que são as montanhas. Elas existem para serem admiradas, não para serem invejados. Se você é um morrinho, não vai ter utilidade nenhuma você ficar com inveja. Eu queria tanto ser uma montanha, né? O Pico da Neblina, o Pico da Bandeira, mas eu sou esse morrinho aqui da rua da Sagrada Família, né? Que você sobe. No máximo, eu queria ser uma montanha, o Himalaia, né? O Aconcagua. Eles não têm utilidade nenhuma. Qual foi o ponto dele? Deus destaca pessoas, segundo a sua soberana vontade, para dar grandes contribuições para o seu reino. E quem não está nessa posição de destaque deve ter humildade e gratidão para louvar a Deus pelos benefícios que aquelas pessoas legaram aos outros. Aprender, reconhecer os seus limites e servir dentro dos seus limites. Eu entendo que foi algo semelhante que ocorreu aqui com Paulo. Deus colocou o dedo nele e disse, esse daqui eu vou separar para uma contribuição muito especial. Ao ponto de, como a gente leu no início do texto, Pedro dizer, ele escreve umas coisas que são difíceis de entender. Coisas que os incautos, os que não pensam muito bem, deturpa, como deturpa outras partes da Escritura. O homem que tinha sido perseguidor da igreja, e a mim me parece, sem querer dar uma de psicólogo aqui, que aquelas memórias parecia que ainda causavam dores em Paulo, do tempo que ele perseguia a igreja. Quando ele olhava do tempo, sabe? A gente como cristão, a gente tem certeza que os nossos pecados foram perdoados, não é verdade? Isso, João diz isso aqui. Deus é o nosso Pai, nós temos os pecados perdoados. Mas memórias de pecado não são agradáveis. A gente sabe a desonra que causou a Deus, a dor que causou a nós mesmos, a outras pessoas. Paulo teve que conviver com isso. Ele diz, eu que fui perseguidor da igreja, eu que encerrei muitos no cárcere, eu que persegui a muitos. Né? Então ele convivia com isso. Mas Deus olha para aquele homem que foi terrível contra a igreja, e diz, eu vou fazer dele um grande instrumento em favor da igreja. Mas ele vai pagar um preço alto. E importa saber o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Olha o paradoxo aqui. Ele vai ser levado a uma condição de destaque, de profundo conhecimento, zelo e dedicação. Vai levar esta mensagem com os limites muito maiores do que estavam sendo feitos até então, fora dos limites de Israel, levando para o mundo gentio, perante autoridades, mas ele vai sofrer bastante no meio desse processo. E já veio uma amostra grátis logo naqueles dias. Continua aqui Atos capítulo 9. Ele chega em Damasco, não é? Ananias vai lá, ora com ele, diz o versículo 18, que caíram dos olhos como que escamas, e ele tornou a ver e foi batizado.
Permaneceu alguns dias com os discípulos lá em Damasco, versículo 19. Aí olha o que ocorre, versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Olha que mudança. Ele estava perseguindo, como sendo falso, agora, já em Damasco, ele estava indo para prender, ele começa a pregar, dizendo, Jesus é o Filho de Deus. O que, gente, para pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Como é que um rabino, conhecedor de teologia, que estudou aos pés de Gamaliel, um grande mestre da teologia judaica, está combatendo uma religião que ele acredita que seja herética? Isso só pode ser fruto de convicções. Concorda? Ele diz, não é o Messias, por causa do argumento tal, de que o texto de Isaías está relacionado a Israel e não ao Messias e tal. Porém, aquele homem conhecia os dois lados dos argumentos para combater. Ele está perseguindo, ele está ouvindo, ele acusava pessoas, ouvia as defesas, estudava. Ele estava certamente, a maioria dos comentaristas falam, ainda sob o impacto do martírio de Estevão. Ele foi conivente, ele tomou a capa dos apedrejadores, segurou e ficou assistindo, dando um respaldo para aquela execução. Não é? E o que ele viu? Ele viu um jovem diácono, expressando-se de forma piedosa, louvando a Deus no momento da sua execução, orando em favor dos seus martirizadores. Muito semelhante ao próprio Senhor Jesus, quando estava na cruz. Ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aí o próprio Cristo aparece para ele. E aquilo não caiu do céu de um dia para outro. O que ocorreu é que ele faz um rearranjo na sua cabeça de imediato, reinterpreta tudo o que ele sabia de escritura, de profecia sobre Cristo, e já começa a anunciar Cristo como o Salvador, o Messias. Ok? Vamos seguir aqui. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, versículo 21, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. O que é que significa? Como fruto do seu ministério agora cristão, como evangelista, ele foi melhorando sua teologia, entendendo melhor, explicando melhor, ao ponto dos judeus, que já são judeus há séculos e milênios, começaram a ficar confusos com os argumentos que eles estavam sendo ditos. É isso que o texto está dizendo. Eita, eu não tinha parado para pensar, não era bem assim. Está argumentando. Veja, experiência e teologia, caminhando juntos. À medida que ele argumenta e houve questionamento, volta para casa e diz, eu tenho que entender melhor essa ideia aqui. Gente, no ministério é assim. A gente não sabe todas as respostas. Não é? Uma das coisas, pode ter certeza, que eu carrego comigo e vou carregar, pela graça do Senhor, como boas memórias do tempo aqui da primeira igreja, que é muito bom ministrar aqui. Vocês, tanto pessoalmente, como numa classe grande assim, não há tanta interação, mas em outras ocasiões, são perguntas inteligentes, sabe? Que instigam, que levam a gente para pensar, e eu gosto disso, né? Comigo não me intimida não, parece que dá um choque no peito para ressuscitar quem está morrendo, né? Intelectualmente. Dá um ânimo assim, quando apertar, eu tenho que entender isso. É muito bom, não é? Ocorria algo semelhante com Paulo. Ele estava falando, as pessoas questionavam, e ele foi trabalhando de tal maneira que os outros disseram, olha, ele tem uns argumentos bons, isso está desenvolvendo-se na sua vida. Teologicamente, mas veja, não preso num escritório só lendo o livro. Envolvendo-se com pessoas, demonstrando, aplicando na vida. As pessoas trazem de volta suas perguntas, suas demandas, suas preocupações. Isso faz uma diferença muito grande, não é? Que é o que ocorre aqui. Mas vamos seguir. Decorridos muitos dias, os judeus deliberavam entre si tirar-lhe a vida. Rapaz, esse cara está dando muito trabalho com essas coisas. A melhor maneira de ganhar esse debate é matando o debatedor. Não é? Qualquer semelhança com um atentado político por aí, não é mera coincidência não, sabe? Vamos acabar com ele, porque a gente não vence no argumento, a gente vence o argumentador, então. E aí o texto diz que o plano deles chegou ao conhecimento de Paulo e dia e noite aguardavam as portas para o matarem. Os seus discípulos tomaram-no à noite e, colocando no cesto, desceram-no pela muralha. Lembra que eu falei? Ele já começou a mostrar grátis aqui do que seria a marca do seu ministério. Um ministério profundamente rico em argumentos, em demonstração bíblica
de quem é Jesus. E quando nós estudamos teologia paulina, é curioso que há quase que um consenso de que a teologia paulina é profundamente cristocêntrica. Ou seja, tudo aquilo que ele ensina tem Cristo no centro. A teologia paulina tem essa marca. Eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de conversar com esse homem para saber, né, como foi que foi formulando isso. Mas ele deu essa contribuição. E aí ele foge, né? Ele tem que fugir da cidade. Vamos seguir o texto? Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Quer dizer, a luta não é só por fora, agora é por dentro também. Esse cara está fingindo ser convertido. Igual a gente infiltrado da KGB, do Partido Comunista Chinês, ou mesmo de convertidos. Gente, isso hoje ocorre em algumas partes do mundo. Eu conversava na semana passada com um amigo meu, que é missionário em um país do Oriente Médio, um país que tinham até proposto para a gente ir também. Só que eu não tenho paciência dele, não. Eu falei, não, eu ia morrer. Mas não de atentado terrorista, não estava com medo de atentado, não. Nem veridiano, nesse país especificamente. É que o trabalho é tão difícil que ele vai a conta gotas. Você tem que primeiro conhecer pessoas, fazer amizade, ganhar a confiança delas, para depois que ganha a confiança, elas começarem a perguntar e você desenvolve o ministério em resposta às perguntas para que não incorra num crime e seja expulso ou preso por proselitismo. Eu não tenho paciência de desenvolver um ministério assim, não. Eu sou muito agoniado para ser assim. Eu prefiro num lugar que a gente possa perguntar, responder, falar e livremente. E ele me falou de um período bom que está ocorrendo agora, alguns novos convertidos no país, só que os obreiros que estão nesse lugar estão pensando muito bem sobre como dar esse segundo passo, porque alguns anos atrás se juntou a esse grupo de convertidos nacionais, num país que é proibido, gente que se disse convertido, mas fingiu e depois delatou, e essas pessoas foram presas e forçadas a deixar. Era o que ocorria com Paulo aqui. O pessoal estava pensando, isso é um infiltrado, ele está fingindo que é convertido e não é coisa nenhuma. Vamos seguir. Versículo 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé foi lá defendê-lo. Disse, realmente ele perseguia, mas Jesus apareceu para ele e há provas de que ele é convertido. Ele teve coragem, lá em Damasco, que foi a cidade que ele estava indo para prender o povo, ele falou sobre Jesus, enfrentou oposição e ameaça de morte. Ninguém experimenta ameaça de morte se não tiver uma convicção muito grande, a não ser que seja fake news, né? Ali, mas não foi, é o que ele estava dizendo. E aí diz o texto, estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Lembra que Jerusalém foi o lugar da execução de Estevão, e depois vão matar também Tiago, então a tensão era muito grande lá. Falava e discutia com os helenistas. Quem são esses? Os helenistas são judeus de cultura grega, aqueles que ficaram encantados com a cultura grega de Alexandre o Grande na época e falavam grego e eram cosmopolitas, né, globalizados, entende? Então esse povo Paulo debatia, que normalmente está mais aberto para debater ideias porque tem uma visão de mundo. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Foi o que ocorreu com ele? Lá em Jerusalém, ele começou a pregar, a argumentar com as pessoas. O que você percebe aqui? Paulo era alguém que a gente poderia dizer fora da caixinha. Ele não estava só preso ao mundo judaico de então, onde havia oportunidade de anunciar a Jesus, mesmo para grupos diferentes, e mesmo não, intencionalmente para outros que não ouviam, ele o fazia. Então ele procura fazer isso, ok? Mas isso espantou o pessoal e disse, não, está dando muito trabalho. Esse cara saiu corrido de Damasco, Jerusalém acabaram de matar alguns aqui, vai dar problema para nós. Sabe o seguinte? Paulo, vai lá para a sua cidade, né? Esfria a cabeça um pouquinho, você está com aquela empolgação típica de novo convertido, né? Quando a poeira baixar aqui, aí a gente chama você de volta para cooperar. Abra sua Bíblia em Gálatas agora. Gálatas. Vamos costurar com uma outra porção. Versículo 1.
Não, vamos ler a partir do capítulo 1, só para a gente entender, porque ele começa depois de quê, né? Versículo 18 do capítulo 1. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém. É muita coisa atrás da outra, né? Vou voltar um pouco mais aqui. No 17. Ele está falando, logo depois que ele converteu, não subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Logo no início. Ele sai e vai. Decorridos 3 anos, subi outra vez a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Versículo 22... Não, vamos seguir aqui. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Vamos juntar agora essas duas informações? Esse texto de Gálatas com de Atos, o que ocorreu? Paulo é convertido, prega em Damasco, vai para Jerusalém, saia, mas ele não fica quieto. Ele vai falando do evangelho para o mundo conhecido, Judeia, Samaria, região da Cilícia, Síria, os países vizinhos. Ele está cumprindo aquilo que Deus disse que ele iria fazer, ok? Mas isso não foi muito tranquilo, o pessoal ouvia dizer sobre ele, muitos nem o conheciam, porque estavam vivendo do seu mundo dentro do judaísmo. Aquele que perseguia a gente agora está pregando. E 14 anos depois é que ele volta para Jerusalém. Os biógrafos e os estudiosos da vida de Paulo chegam à conclusão que é possível que aquela fala que eles disseram, vai lá para Tarso e depois a gente chama, tenha sido um período de 14 anos, baseado nisso daqui, nessa fala, de que o pessoal deixou ele por fora. Só que ele não ficou parado nesse tempo, né? Ele ficou residindo em Tarso, que é a sua cidade de origem, e a partir dali fazendo a divulgação do ministério, ok? Depois, muito depois, é que volta. Volta quando? Atos capítulo 11, o texto que nós lemos. Vamos voltar para lá. Atos capítulo 11. Lá em Antioquia. Versículo 24. Falando sobre Barnabé, que eles tinham designado para cuidar da igreja de Antioquia. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Lembra que a igreja de Jerusalém disse, vá lá para a sua cidade, fique lá? Ele foi. E aí, depois desse período, é Barnabé quem chama e diz, eu preciso de um auxílio de alguém, e tem muitas questões aqui, aí sou eu interpretando, tá? Tem muita questão difícil de resolver, você é muito inteligente, eu acho que você vai me ajudar a responder essas questões aqui. Os gentios entrando, e fazendo umas perguntas e tal, eu preciso de auxílio, e que eu sei de você, você tem condições de fazê-lo. E dá super certo. Paulo vai, o texto sagrado nos diz que durante todo um ano, versículo 26, eles se reuniam e ensinaram numerosa multidão e a igreja se desenvolveu profundamente. Capítulo 13 agora, dá uma olhada, número 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja que foi formada, consolidada, organizada, estruturada por Barnabé e Paulo, agora pega estes dois homens e os envia ao campo missionário. Como está dizendo, o que vocês fizeram bom aqui, vão fazer por fora. E eles partem. Versículo 13, dá uma olhada. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando a região de Perge, os estudiosos identificam essa parte aqui, este lugar, como um lugar de muitos problemas, tanto de clima, de doença, como era uma região conflituosa, e isso parece que assustou o jovem João Marcos, sobrinho de Barnabé. Barnabé, que era, dá para perceber, alguém humanamente muito sensível, né?
Ele estava sempre de olho na pessoa que precisava ser ajudada, tanto que ele vai e chama Paulo, ele defende Paulo diante da igreja de Jerusalém. Agora ele vê uma oportunidade de treinar esse jovem como missionário. Mas a primeira viagem foi mais difícil do que a gente imaginava. Me permita fazer um paralelo. A nossa experiência missionária inicial foi mais difícil do que a gente imaginava. A gente pisa no freio, recua. Tivemos esse tempo que fomos cuidados aqui pela igreja de Jerusalém, eu ia dizer, né? A igreja de... é a nossa Jerusalém, né? A igreja de Belo Horizonte, e agora voltando para um outro contexto. Pois bem, isso ocorreu com João Marcos, ele volta, né? Depois, Paulo e Barnabé saem, desenvolvem todo o seu ministério, e depois que desenvolvem o seu ministério, regressam. Atos capítulo 15, deixa eu tentar fechar aqui para concluir. Versículos 36 adiante. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. O que é que dá para você perceber? Duas visões diferentes. Barnabé, o discipulador, paciente, treinando, entendendo todo o processo, investindo em pessoas. Paulo, o inquieto, empreendedor, querendo executar as coisas e sem querer perder tempo com gente que dá trabalho. Meio executivo, assim. Quem vocês acham que estava mais certo? Ou tinha algum certo e outro errado? Me parece que o modelo mais próximo de Cristo é o de Barnabé. E Paulo vai demorar para aprender essa lição. Dá uma olhada em 2 Timóteo capítulo 4, um dos últimos escritos de Paulo, já preso, maduro, muito tempo depois. Muito tempo depois. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 11. Ele escrevendo para Timóteo diz: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quem é Marcos? João Marcos. Quem tem nome conjugado, às vezes é citado pelo primeiro nome, às vezes é pelo segundo nome. Não é? O que nos mostra que parece que Paulo amadureceu e entendeu que não basta ter uma boa teologia, um trabalho para fazer e querer executar a qualquer custo. Pessoas têm um valor especial e vale a pena investir na vida delas e ter paciência para que elas se desenvolvam. Como Barnabé teve dele. Quando ninguém acreditava nele, foi Barnabé quem defendeu ele perante a igreja de Jerusalém. Mas ele não queria perder tempo com isso, só que depois ele inverte e ele aprende e diz: olha, João Marcos me é útil no ministério. Vamos encerrar, voltando para o texto que a gente leu inicialmente, Atos capítulo 20. Agora, à luz dessa breve biografia de Paulo, vamos ver novamente ele descrevendo sua vida, numa retrospectiva. Ele já está preso agora. Como ele... Isso aqui, gente, é ouro. Me permita esticar um pouquinho aqui, só para concluir, né? É a última aula, vocês vão ter paciência comigo, só para concluir aqui. Eu vejo, assim, olhando a minha vida e a palavra de Deus, um dos maiores desafios de uma espiritualidade real e concreta. É você conseguir olhar para o seu passado, para a sua vida, e visitá-lo com uma interpretação piedosa, cristã, bíblica das coisas. Porque o passado vem marcado por erros e acertos, por dores, por decepções que a gente causou, que os outros causaram na gente. E a gente pode ficar fugindo desse passado como o diabo foge da cruz, com medo dele, evitando o tempo todo, dizendo: isso é uma maldição que me persegue, não é? Ou a gente pode olhar e dizer: esta foi a minha vida, Deus me acompanhou e eu tenho experimentado mudança e graça ao longo da minha vida. Eu entendo que esse é o desafio. Agora, olha o Paulo lá adiante, revendo a sua vida, conversando com os presbíteros de Éfeso. Preste atenção, porque a ênfase aqui é a questão pessoal. Vamos de novo, Atos capítulo 20. Eu vou ler devagar e eu queria que vocês associassem com tudo que foi a nossa aula aqui, para pensar na nossa própria vida também. Como eu vejo o meu passado? E o que do meu passado me colocou perto de Deus e como eu vivo o meu futuro agora com Deus. Olha só. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, expansão geográfica que Deus tinha chamado.
servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. A gente viu algumas aqui, ok? Ele está falando da sua biografia para os presbíteros. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ele parece alguém amargurado com a vida pelo sofrimento? Não. Mas isso eu acho brilhante. Gente, isso aqui para mim é maturidade na veia, assim, maturidade espiritual de cristão ou de gente que só pensa bem. A verdadeira fé, a fé madura, nos capacita a enxergar a realidade. E em Cristo encontrar esperança para enfrentá-la. Diferente dessas fantasias que dizem, vem aqui, 7 semanas disso, aquilo outro, e seus problemas se acabaram, né? Realizações Tabajara Gospel, não é? Não é assim. Ele diz, olha, a minha vida está sendo desse jeito, e eu sei que tem outras tantas que o Espírito Santo me assegurou que onde eu for, virá essas dificuldades. Lembra? Desde a conversão, ele sabia disso. E ele segue. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que de todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobricei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado que em tudo, trabalhando assim, é menester socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E depois de ele dar essa palavra de despedida, o texto diz, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve um grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, acompanharam-no até o navio. Para concluir, irmãos, a aula, o que é que eu gostaria de dizer para vocês esta manhã, nesta aula? Deus executa a sua obra através de gente. Gente que ele alcança na história de cada um, com a história de cada um. O poder do Evangelho é o poder do perdão, da nova vida e de uma nova presença do Espírito Santo em nós, que nos capacita a ser essa gente alcançada pelo Evangelho, mas que é transformada de glória em glória, de passo em passo, para essa gente versão melhor, que é a versão cristianizada. Todos nós temos histórias de dores, de lutas, de dificuldades, de erros teológicos ou morais. Mas todos nós somos chamados pelo Evangelho para experimentar perdão, renovação e santificação. A velocidade e a intensidade não é igual na vida de todo mundo. Tem gente que se debate mais, né? Debate igual eu me debati quando eu desmaiei lá por causa da Covid, lá, bate a cabeça, a testa na frente, roda do outro lado. No meu caso foi fisicamente, mas às vezes pode ser moralmente. Isso traz dor, sangra, traz dificuldade, desonra a Deus, traz tristeza, mas Deus é aquele que continua trabalhando conosco. Até aqueles que tiveram grandes dificuldades podem experimentar grandes oportunidades de mudança. Paulo acertava muita coisa, era brilhante, era inteligente, mas do ponto de vista pessoal era mais truculento, e isso não justifica não. Ele teve que aprender, e aprendeu, e cresceu à semelhança de Cristo, ao ponto de depois o seu ministério ser marcado não apenas pelo público, mas pelo privado também. Ao longo das cartas nós vemos ele destacando pessoas que individualmente ele investiu. Timóteo, Tito,
pessoas que foram discipuladas por ele, que vieram à fé cristã pela vida dele. E com isso ele vai desenvolvendo áreas da vida que não eram fortes no início também. Então, com esta palavra eu gostaria de estimular vocês a se renderem a cada dia mais e mais a Cristo. Não se conformarem com as deficiências. Eu sou assim mesmo, pastor, né? Nasci assim e vou morrer assim, desse jeito. Ô, desgraçada Gabriela, né? Traz Jesus de volta aí, porque em Jesus a gente pode experimentar uma nova realidade, sermos novas pessoas. João, última frase. E Tiago, nervosos, tensos como eram, certa ocasião chega para Jesus e diz: a gente pode pedir que fogo do céu venha e consuma essa aldeia que rejeitou você? Aí Jesus diz: ei, geração perversa, vocês não sabem que de espírito vocês são. Mas ao final, quando ele escreve a sua carta, muito tempo depois, João agora, não estou falando de Paulo não, ele se escreve com uma doçura que nem parece aquele homem nervoso do início da caminhada com Cristo. Filhinhos, eu vos escrevi de um jeito carinhoso. Que Deus nos ajude a crescermos em tudo o que Ele tem para a nossa vida. Compreensão, argumentação, piedade, relacionamento, dedicação, sabendo olhar para a nossa história sem o peso de culpa, não é? Culpa a gente coloca nos pés da cruz de Cristo Jesus. E da cruz de Cristo a gente recebe perdão e poder. Vamos orar ao Senhor? Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, que agradecemos por este tempo de estudo da Tua palavra. Pedimos que Tu nos concedas a graça de experimentarmos a cada dia do nosso viver mais e mais dependência Tua, para que a imagem do Teu Filho Jesus seja uma realidade crescente, que transpareça em nós a beleza de quem Tu és, nos tornando a cada dia uma versão melhor de nós mesmos. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de assim crescermos e servirmos, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Nós teremos um tempo até às 11 horas, quando teremos o culto de louvor e adoração a Deus.